Eu preciso te contar a história de uma mulher que, durante décadas, operou o maior esquema de assassinato por envenenamento que o mundo já viu. E fez tudo isso bem debaixo do nariz das autoridades, da igreja e de uma das cidades mais vigiadas do planeta. Uma mulher que vendia a morte em pequenos frascos, que atendia suas clientes como se fosse uma farmacêutica ou uma conselheira, e que é responsável, direta ou indiretamente, pela morte de mais de 600 homens. 600. Eu vou repetir esse número porque ele precisa afundar na sua cabeça. 600 homens mortos, envenenados com arsênico, em uma operação que durou cerca de 50 anos. E o mais perturbador de tudo é que essa mulher não era uma criminosa de rua, não era uma marginal. Ela era uma senhora respeitada, conhecida na comunidade, que recebia suas clientes em sua casa como se estivesse prestando um serviço legítimo. A história dela é tão sombria, tão chocante e tão pouco conhecida pelo grande público que eu não podia deixar de trazer para cá. Então fica comigo até o final, porque essa é uma daquelas histórias que você vai querer contar para todo mundo. O nome dela era Giulia Tofana e ela viveu na Itália do século XVII. Antes de entrar nos detalhes macabros, preciso te dar um contexto fundamental, porque sem entender a realidade das mulheres naquela época, essa história não faz o menor sentido. No século XVII, na Itália e em praticamente toda a Europa, as mulheres tinham pouquíssimos direitos. O casamento não era uma escolha, era um arranjo. Famílias decidiam com quem suas filhas iam casar, geralmente por interesses financeiros ou políticos, e as mulheres não tinham voz nessa decisão. Uma vez casada, a mulher era praticamente propriedade do marido. Ela não podia pedir divórcio, não podia possuir bens próprios de forma independente e, em muitos casos, estava presa a maridos violentos, abusivos, alcoólatras ou simplesmente cruéis, sem nenhuma saída legal ou social. A igreja controlava tudo e o casamento era um sacramento indissolúvel, ou seja, até que a morte o separasse. E é exatamente aí que Giulia Tofana entra na história. Porque se a morte era a única saída, ela oferecia essa saída e cobrava por isso. Giulia nasceu por volta de 1620, provavelmente em Palermo, na Sicília. A mãe dela, segundo registros históricos, foi uma mulher chamada Tofania d'Adamo, que foi executada em 1633 por ter envenenado o próprio marido. Então, desde o início, a relação de Giulia com o arsênico era quase hereditária. Após a execução da mãe, Giulia se mudou para Nápoles e depois para Roma, e foi lá que ela começou a construir o que se tornaria o maior empreendimento de envenenamento da história. Giulia desenvolveu uma fórmula que ficou conhecida como Aqua Tofana, a água de Tofana. Era um líquido incolor e inodoro, uma solução que continha principalmente arsênico, mas que, segundo algumas fontes históricas, também incluía chumbo e possivelmente beladona. A genialidade sinistra de Giulia estava na forma como ela comercializava o produto. Ela não vendia o veneno em frascos com rótulo de veneno, obviamente. A Aqua Tofana era vendida em pequenos frascos cosméticos, disfarçada como um produto de beleza, às vezes rotulada como Mana de São Nicola, uma suposta devoção ao óleo milagroso de São Nicolau de Bari, que era um item religioso comum na época. Imagina a perfeição desse disfarce. Uma mulher podia ter um frasquinho de Aqua Tofana na penteadeira do quarto e, se alguém perguntasse, era apenas um cosmético, uma loção para pele ou uma água benta. Ninguém suspeitava de nada. As clientes de Giulia eram, na sua grande maioria, mulheres casadas infelizes, mulheres presas em casamentos abusivos, mulheres que sofriam violência doméstica, mulheres que eram traídas publicamente por seus maridos, mulheres que simplesmente queriam sua liberdade, mas que viviam numa sociedade que não lhes dava nenhuma alternativa legal. Elas procuravam Giulia em segredo, e ela as recebia, ouvia suas histórias e lhes entregava um frasquinho com instruções precisas de uso. O método era calculado com uma precisão assustadora. Giulia instruía suas clientes a administrarem o veneno em doses pequenas, ao longo de dias ou semanas, algumas gotas na sopa, no vinho, na água. Pouco a pouco, o marido começava a apresentar sintomas, dores de estômago, vômitos, fraqueza, perda de apetite. Chamavam um médico, que diagnosticava uma doença qualquer, uma febre, uma infecção estomacal. O marido piorava gradualmente e, em algumas semanas, morria. O médico registrava a morte como causa natural. A viúva herdava os bens, ganhava sua liberdade, e ninguém suspeitava de nada. O crime perfeito, repetido 600 vezes. E aqui eu preciso parar e te perguntar uma coisa. Comenta aqui embaixo, o que você acha disso? Eu sei que é uma questão complexa, com muitas camadas morais.
Por um lado, estamos falando de assassinatos, centenas deles. Por outro lado, estamos falando de mulheres que viviam numa realidade brutal, sem nenhuma proteção, sem nenhuma saída. Não estou justificando nada, mas acho que entender o contexto é fundamental. Me conta nos comentários o que você pensa sobre isso. Julia não operava sozinha. Ela tinha uma rede de colaboradoras, incluindo sua filha, Girolama, e várias assistentes que ajudavam a produzir e distribuir a aquatofana. Existem relatos de que até mesmo freiras de alguns conventos participavam do esquema, funcionando como intermediárias ou como pontos de distribuição. Conventos na Itália do século XVII eram, entre muitas coisas, refúgios para mulheres. E não é difícil imaginar que religiosas que viam de perto o sofrimento de mulheres em casamentos abusivos pudessem simpatizar com a missão de Julia, por mais sombria que ela fosse. A operação funcionou por décadas. Décadas. Pensa nisso. Em uma época sem internet, sem telefone, sem WhatsApp, Julia manteve uma rede clandestina de envenenamento que operou por aproximadamente 50 anos, atendendo centenas de clientes, em uma das maiores cidades do mundo sem ser descoberta. Isso exigia um nível de organização, de sigilo e de confiança mútua entre as envolvidas que é quase incompreensível. Mas como toda operação clandestina, eventualmente algo deu errado. Os relatos sobre como Julia foi finalmente descoberta variam, mas a versão mais aceita pelos historiadores é que por volta de 1659, uma de suas clientes se arrependeu no último momento. Essa mulher teria colocado o veneno na sopa do marido, mas na hora em que ele ia tomar foi tomada por um surto de culpa e tentou impedir que ele comesse. O marido, desconfiado do comportamento estranho da esposa, a forçou a confessar, e ela revelou tudo: a existência de Julia, da aquatofana e de toda a rede de envenenamento. A notícia chegou às autoridades e uma investigação massiva foi lançada. Julia, ao saber que estava sendo procurada, refugiou-se em uma igreja, buscando asilo eclesiástico, que era um direito que impedia a prisão de alguém em solo sagrado. E por um tempo isso funcionou, mas as autoridades, pressionadas pela magnitude dos crimes, conseguiram uma autorização especial para retirá-la do santuário. Julia foi presa e levada para interrogatório. E aqui a história entra em um dos seus capítulos mais sombrios. Julia foi torturada. Os métodos de interrogatório da época eram brutais, e sob tortura ela confessou tudo. Confessou a fórmula da aquatofana, confessou os nomes de suas clientes, confessou o número de vítimas. E quando as autoridades começaram a investigar os nomes que ela havia dado, o pânico tomou conta de Roma. Porque entre as clientes da Julia não haviam apenas mulheres comuns. Haviam esposas de nobres, de comerciantes ricos, de homens poderosos. A onda de investigações gerou um terror generalizado entre os maridos da cidade. Disse que por semanas, homens em Roma recusavam comer qualquer coisa que suas esposas preparassem. O medo era real e visceral. Julia Tofana foi executada em Roma em 1659, junto com sua filha e várias de suas colaboradoras. Algumas fontes dizem que ela foi decapitada, outras dizem que foi estrangulada. O que é certo é que seus restos mortais foram jogados no terreno do convento onde ela havia buscado refúgio, como uma espécie de mensagem. Além de Julia e de suas cúmplices diretas, dezenas de suas clientes também foram presas, torturadas e executadas. A onda de punição foi brutal e implacável. Mas agora eu preciso falar sobre a ciência por trás da aquatofana, porque a composição desse veneno é fascinante do ponto de vista químico. O ingrediente principal era o arsênico, especificamente o trióxido de arsênico, aquele pó branco insípido e inodoro que a gente já discutiu. Mas segundo alguns relatos, Julia também adicionava chumbo à fórmula, possivelmente na forma de acetato de chumbo, que era conhecido como açúcar de chumbo, por causa do seu sabor adocicado. A combinação de arsênico e chumbo era particularmente maligna, porque os dois metais atacam o corpo de maneiras diferentes e complementares. Enquanto o arsênico destruía as mitocôndrias e sabotava a produção de energia celular, o chumbo atacava o sistema nervoso, os rins e a medula óssea. Juntos, eles produziam um quadro de sintomas tão variado e tão confuso que tornava o diagnóstico ainda mais difícil. Alguns historiadores também mencionam a presença de beladona na fórmula, que é uma planta que contém atropina, uma substância que afeta o sistema nervoso e pode causar alucinações, taquicardia e morte. Se essa combinação era real, a aquatofana era essencialmente um coquetel de morte desenhado para ser indetectável. E não para por aí. A forma como o veneno era administrado, em doses pequenas ao longo do tempo, é o que a toxicologia moderna chama de envenenamento crônico. Nesse tipo de intoxicação, o corpo vai acumulando a substância tóxica aos poucos e os danos vão se manifestando gradualmente.
No caso do arsênico, a exposição crônica causa primeiro sintomas gastrointestinais leves, depois danos aos nervos periféricos, depois insuficiência de múltiplos órgãos. A curva de deterioração é lenta o suficiente para parecer uma doença progressiva, mas irreversível. Julia aparentemente entendia isso empiricamente, sem ter formação científica formal, mas com um conhecimento prático que era transmitido de mãe para filha. Ela sabia exatamente quantas gotas dar, por quanto tempo, para que a morte parecesse natural. Agora, eu quero te fazer pensar sobre o legado de Julia Tofana, porque ele é muito mais complexo do que parece à primeira vista. Se a gente olha para ela apenas como uma assassina em série, a história é simples. Ela era uma criminosa, ponto final. Mas muitos historiadores e estudiosos de gênero apontam que a história de Julia precisa ser entendida dentro do contexto da opressão extrema que as mulheres enfrentavam naquela época. Julia não criou a demanda por veneno. A demanda já existia, porque existiam milhares de mulheres desesperadas, presas em casamentos dos quais não podiam escapar, sofrendo violências que ninguém punia. Julia forneceu uma solução para um problema que a sociedade se recusava a resolver. Isso não a torna heroína, obviamente, mas torna a história dela infinitamente mais complexa e perturbadora do que um simples relato de crimes. Se esse vídeo está te prendendo, deixa o like agora, porque isso ajuda demais o canal e ajuda a gente a trazer mais conteúdos como esse. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, porque conteúdo assim você não encontra em qualquer lugar. A história de Julia Tofana também teve um impacto duradouro na cultura, na legislação e até na ciência. Após o caso, as autoridades em Roma e em outras cidades italianas endureceram dramaticamente as leis sobre a venda de substâncias tóxicas. O arsênico, que até então podia ser comprado com relativa facilidade, passou a ser regulamentado. E o medo gerado pela água tofana entrou para o imaginário coletivo de uma forma tão profunda que durante séculos na Itália, quando um homem morria de forma súbita e inexplicável, as pessoas sussurravam que ele tinha sido vítima da água. O nome de Julia se tornou sinônimo de envenenamento feminino, e a água tofana se tornou a referência cultural para venenos indetectáveis. Mozart, o gênio da música clássica, acreditava que estava sendo envenenado com água tofana. Nos seus últimos dias de vida, em 1791, mais de 130 anos depois de Julia, Mozart disse à esposa que tinha certeza de que alguém estava lhe dando água tofana. Os sintomas que ele apresentava antes de morrer, inchaço, vômitos, febre e dor, levaram muitos a especular que ele poderia realmente ter sido envenenado, embora a causa oficial da sua morte nunca tenha sido conclusivamente determinada. O fato de Mozart citar a água tofana pelo nome mostra o quanto o veneno de Julia tinha se tornado lendário na cultura europeia. E o mais impressionante de tudo é pensar que 600 mortes aconteceram ao longo de 50 anos sem que ninguém conseguisse conectar os pontos. 600 famílias que perderam um pai, um marido, um irmão, 600 funerais onde as pessoas choravam, sem saber que a morte sentada entre elas não era obra do destino, mas de algumas gotas transparentes e inodoras colocadas pacientemente na comida por alguém que deveria amá-los. É uma das histórias mais perturbadoras da história criminal, e ela revela verdades profundas sobre poder, desespero e sobre até onde os seres humanos são capazes de ir quando se sentem encurralados. Eu quero terminar com uma reflexão. A história de Julia Tofana não é apenas uma história sobre veneno. É uma história sobre o que acontece quando uma sociedade ignora o sofrimento de metade da sua população. É uma história sobre as consequências da injustiça, sobre o preço da falta de direitos. E é um lembrete de que por trás de cada crime há um contexto, e que entender esse contexto não significa justificar o crime, mas sim entender a realidade humana em toda a sua complexidade. Me conta nos comentários o que você achou dessa história, e se você conhece algum outro caso histórico tão impressionante quanto esse. Eu leio todos os comentários e adoro debater com vocês. Nos vemos no próximo vídeo.